E aí, pessoal, beleza? Vamos falar de log no Flutter. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como ajustar a aplicação para estar mandando os logs para alguma ferramenta. Pode ser o Elasticsearch, pode ser o Dynatrace, pode ser o Datadog, enfim, qualquer um ou qualquer coisa que tenha uma API para receber esses dados. Tranquilo? Dito isso, já fica claro que a gente vai trabalhar aí com HTTP. Até que para quem já conhece um pouquinho mais de Dart, né, em si, Dart, Flutter, a gente já pode ver aqui que eu estou usando o DIL, né? Por que do DIL? A escolha do DIL já para adiantar para vocês, compatibilidade, é o que a maioria das pessoas usam, né? Mas dá tranquilamente para fazer com o package do HTTP, caso seja da preferência de alguns, tá? Eu particularmente gosto do DIL por algumas facilidades que ele permite para a gente, tá? Até para quem já tem um pouco mais de expertise, poder usar alguns interceptors para pegar ali as requisições, e inclusive fica a sugestão aí de usar esses interceptors para poder logar algum ponto específico aí das suas requisições, caso seja necessário, tá bom? Só repassando aqui um ponto, gente, que foi comentado nos últimos vídeos, que todo tutorial que eu falar sobre logs, eu vou bater na tecla de padronização, dado a sua importância. Tudo bem? Dito isso, bora lá realmente começar aqui o negócio. A parte de log eu instrumentei da seguinte forma. Eu criei um pacote core, dentro do core um outro pacote login, certo? Seguindo a ideia que a gente vai ter uma padronização, eu criei aqui um modelo, tá? Que vai ser essa classe log, beleza? Ela vai seguir algumas coisas aqui, que é o log type, que é o acrônimo, né? Basicamente uma sigla. O level do log, o nome da aplicação, namespace é o ambiente, que vai ser produção, AT, desenvolvimento, operação que está sendo requisitada. Aqui no content ele é do tipo dynamic, mais pra frente eu vou explicar para vocês o porquê, mas basicamente para a gente enviar um conteúdo, tá? Aqui eu deixei um pouco aberto que às vezes o conteúdo pode ser um numérico, pode ser é, um objeto também, então dá pra gente fazer isso, ok? Duration, que é um campo que eu sempre coloco como opcional, caso você tenha lá um tempo da aplicação que ela demorou para executar, ou às vezes você carregou alguma feature, por exemplo, nessa aplicação aqui de exemplo, ela faz algumas requisições para geolocalização, tá? Então ela recupera a posição, latitude, longitude, dali ela pega e traça para saber onde é o nome da rua, tudo. Então ela faz umas requisições aí. Fora de usar também o Gemini para fazer mais algumas coisas. Então, se eu quisesse capturar o tempo, para mim isso fica totalmente dentro das minhas necessidades. O Value, eu sempre deixo, apesar nesse caso aqui dessa aplicação não ter relação nenhuma, é uma interface, é um modelo, né, que eu sempre utilizo. Então, independente da minha aplicação, eu coloco. Aqui não faria nem muito sentido, não poderia até tirar, mas eu quis deixar aqui explicitamente para ficar claro aí para vocês a questão de padronização, certo? Novamente, pelo nome do projeto, né, Smart Recycle, não faz sentido nenhum ter esse valor aqui, mas é só para vocês entenderem aí uma questão de padronização que eu gosto de bater muito nessa tecla. Aqui é também um campo adicional, que eu chamo de extra, né, que é onde realmente a gente coloca as informações respectivas à aplicação, beleza? Caso a gente tenha algum detalhe em específico que ela faz, tá? E basicamente, aqui no fim, só tem esse nosso toJSON aqui, que ele retorna o objeto certinho. Importante, quando a gente está falando de log, todos os dados principais, eles têm
por obrigação estarem na raiz do dado. Se você, por exemplo, colocar um content e os dados após o content, ou um message e os dados após o message, se você fizer isso, seu dado vai virar uma string ou um plain text e vai quebrar a sua pipe, independente da ferramenta que você usa. E aí, meu amigo ou minha amiga, infelizmente eu tenho que falar para vocês, o custo vai ficar alto, porque nenhuma ferramenta do mercado faz esse parse barra pipe sem cobrar. E cobra muito, tá? Então aí fica a critério. Vocês podem seguir um padrão, como eu estou mostrando para vocês, ou pagar muito caro. Então, é a sugestão. Beleza? E aí, só entrando aqui no nosso Extra Info, aqui ele é bem direto, pega o User ID, um ID de transação, caso tenha, status code, caso tenha, dependendo, eu estou logando alguma coisa ali de HTTP. Message também, aqui é um tipo Dynamic, eu posso ter um código, alguma coisa, não sei, trabalho numa empresa ou tem um banco de dados com vários códigos lá que identifica alguma operação, então posso passar só esse código também. Ficar até um log bem clean, né? Alto nível aí. Posso passar exception ou error, a mensagem dessa exception, e o stack trace, né, que eu sempre passo por default como uma lista de string. Obviamente, tá? No caso de um stack trace, provavelmente ele vai vir como um array list. E sendo um array, muito provavelmente vocês vão precisar estar convertendo eles para uma lista de string. Beleza? Aí eu faço um outro mapinha aqui também, retornando esses dados. Até aí, nada complexo. Beleza? Vamos lá para nossa classe logger. E aqui, onde é o mais importante, tá, gente? A classe responsável por fazer o envio do log. Como vocês podem ver, nada mais é do que uma requisição do tipo post, usando o package do deal. Extremamente simples, beleza? Aqui eu só fiz uma variação, tudo bem? Mas, dependendo da sua lógica de negócio, você pode até deixar as informações aqui. O que eu fiz? Eu separei o endpoint e o API key aqui na nossa na inicialização, beleza? Então, somente isso, tá? E apenas para critério, essa aplicação aqui, ela já usava algo que não é muito recomendado, que é as secrets dentro de um JSON na raiz do projeto, tá? E é algo dessa aplicação aqui mesmo, ok? Então, basicamente aqui que eu tenho a chave do Gemini, tá? Não é o foco aqui do vídeo. E basicamente a URL, né? Que os dados estão sendo enviados e o token de autenticação. Beleza? Eu já deixei assim só para mostrar para vocês sem ter problema de expor nenhuma credencial, tá bom? Deixa eu até fechar aqui. Not save. Pronto, resolvido. Agora bora lá. Basicamente, a gente vai passar aqui a URL que a gente recebeu e os headers a gente vai colocar caso o seu endpoint tenha alguma característica específica, você atribui aqui, tá? Mas considerando aí um Elasticsearch, um Dyna, um Flintbeat, um Logstash, todos você pode passar o cabeçalho de application JSON que ele vai adorar se você, obviamente, mandar um JSON, que é o que a gente está fazendo. Beleza? E a sua chave de autenticação, né? Aqui no caso, API token e o token propriamente dito. Aqui, como sempre, pode ter alguma variação dependendo do seu back, que vai... O seu coletor, vou falar assim, melhor do que falar um back-end, que vai receber os dados, tá? Aqui nada mais do que um timeout, uma definição de timeout de 5 segundos, tá? E a requisição em si, que eu coloquei dentro desse send, basicamente ele vai pegar o dado do nosso
log, que está aqui no padrãozinho que eu mostrei para vocês. E vai mandar. Caso ele tenha alguma resposta que seja fora do código 200, que a gente tem 200, 202, 204. Tem aplicações, por exemplo, se eu não me engano, o Dynatrace ele devolve 204, o Elastic devolve 202, o Logstash devolve 200. Enfim, gente, é uma variedade. Lembro que tinha alguma outra que acho que era devolvia um código 200 bem estranho, acho que era 208, não lembro se era o Fluentbit ou era o Splunk, alguma que desenvolvia um código bem estranho. Então por isso que eu já coloquei maior que 299, tá? Que aí 300 que é redirecionamento, 400, 500. 400 que vai ser algum problema com a API, 500 que é realmente problema geral que não está funcionando. Então esses aí já vão estar contemplados nessa validação aqui, tá? Aqui um print, só para estar demonstrando mesmo, beleza? Um deal exception também. Seria até legal a gente logar esse deal exception, mas aqui é a requisição para o log, né? Então, requisição para o log com erro do log não é muito legal. Mas, o que é bacana fazer aqui, tá, gente? Quando é uma requisição API, o que eu gosto de fazer, tá? E a requisição de log, propriamente dita. No caso de dar um exception, alguma coisa, eu gosto de instrumentar um SQLite, ou mesmo implementar para salvar em arquivo esses logs dessas exceptions aqui e salvar na aplicação. E aí, quando eu conseguir a conexão, eu forçar o envio desses dados, tá? Especificamente esses aqui que estão nos prints. Beleza? Dito isso, né? Falar um pouquinho aqui da main, rapidamente. Por quê? Se vocês perceberem, na main eu inicializo a minha parte de logs, né? Eu chamo o método initializer, que está aqui, e passo a URL da API e o token, né, de autenticação. Vocês podem ver que tem um pedaço aqui comentado do código. Esse código aqui, tá, gente? Eu vou disponibilizar assim como um tutorial detalhado de cada ponto, tá? Por isso que eu estou repassando mais o código e não focando tanto em escrever o código, já que eu vou deixar o mesmo todo documentado, detalhe por detalhe. Fechou? Mas a parte comentada é literalmente caso você não vá usar nem o Dynatrace e nem a parte de log. Beleza? Então por isso que ela está aqui comentada. Inclusive até vou tirar essa parte do Dynatrace. Eu acabei colocando aqui, a gente não vai usar ela. Só para deixar aqui. Que é o código que eu vou subir posteriormente para vocês lá no GitHub. Show de bola. E aí, eu coloquei para logar, como aqui é um exemplo, né, para o tutorial, somente na parte que a gente recupera os dados de localização, a imagem que vai ser usada para poder fazer a validação se o item vai ser reciclado ou não, onde são os postos de coleta, o que eu posso fazer com ele, que é a lógica desse aplicativo. Não vamos entrar na lógica de negócio do aplicativo em si, mas só para dar um briefing rápido, ele literalmente permite que você tire imagens de algum item e a partir disso selecione o que você quer fazer. Se você quer descartar, reciclar, ele te dá várias opções a partir aí da inteligência artificial do Google, a Gemini. Beleza? Mas falando aí da nossa parte de logs, tá, gente? Tenho bastante comentário, vocês estão vendo. Só para explanar, foi uma tentativa aí de usar algumas ferramentas de documentação que não deu muito certo. Testes aí para vídeos futuros. Beleza? Vamos lá, tá aqui, ó. Pá. Pronto, a nossa parte de log. A gente conseguiu passar o endereço, todos os dados corretos, tal. A gente recupera. Beleza? Caiu aqui, deu bom. Aí eu vou mandar um log. Um ponto legalzinho que eu esqueci de falar para vocês. Eu criei algumas interfaces também.
cadê ela aqui? Que são, deixa eu até abri-las aqui, que são aqui no log type, né? Que seriam TBS de troubleshooting, Audi para audit, Sec para security, Bus para business, tá? O mesmo aqui também para log level, que tem o debug, o info, warn e error, tá? E sim, elas são em caixa alta, porque é um padrão das ferramentas de rastreabilidade, observability estarem utilizando, tá? Então, se você mandar assim, vai ficar mais fácil, você vai ter menos dor de cabeça. Tudo bem? E basicamente é isso. Aqui eu tenho o meu acrônimo, que é a sigla aqui do nosso projeto. O level desse log, né, que ele é só informativo, o nome da aplicação. O namespace, que ele é produção. Acabei não mostrando esse num para vocês, mas ele é produção. O AT I10. Tá? Esse aqui pode ser em caixa baixa mesmo, não tem nenhum problema. A operação, que obtém a localização. Isso aqui, obviamente, você ajusta conforme as suas regras de negócio. O content, né, que é o user location, que é o nome dessa função, desse método meu, que ele ainda é chamado depois na tela. E aqui no extra, né, novamente eu tô tipando aqui, né, tô deixando bem claro, passando aqui a nossa model, eu passei a mensagem. Aqui eu criei uma funçãozinha bem simples, né, para quê? Para pegar alguns valores, né, uma mensagem específica, a rua, a cidade e o estado, tá? Isso aqui é o que eu consigo recuperar da API, tá? Vem dessa forma, então eu acabei deixando assim. E ele me devolve um objeto certinho. Beleza? E é esse objeto que passa aqui para o message. Vocês podem para ver como deixei o extra info com todas as opções opcionais, então é só essa informação que ele vai nesse caso, tá? Esse return aqui é realmente um return que ele devolve para a tela com essas informações aqui, tá bom? Por isso que ele está dessa forma. E aqui no caso de erro, né? Se eu tivesse algum erro aqui a recuperar, por exemplo, aqui é o erro mais básico do mundo. Como eu estou trabalhando com localização, se o usuário me negar o acesso à localização, eu já consigo pegar as informações, coloco permissões negadas pelo usuário, e no erro message permissão não liberada, né? Permission not granted. Perdoem aí meu inglês que ainda não tá dos melhores. E basicamente é isso, gente. Com essas poucas linhas de código a gente consegue ter tudo funcionando e implementado. Aí partindo aqui para o Dynatrace, eu vou deixar aqui 6 horas aqui só para mostrar para vocês. E esse é o nosso resultado. Aqui tem até um ponto interessante que eu não quero citar. Ou melhor, eu vou até falar para vocês antes da gente entrar ali no detalhe. Que é isso aqui, ó. Vocês podem ver que o log ele veio totalmente desestruturado, como custom, tudo. O porquê isso acontece? Quando o content ou o campo message, os dados vêm a partir dele. Acontece isso aqui, ó. Vocês podem ver o timestamp e o content aqui, ó. Ele pegou um content e a partir colocou todo o conteúdo dentro do content. Isso aqui, ou seja, um valor está dentro do outro. Então ele só considera esse o principal. E é o que acontece aqui, ó. Content, content. E com isso, esse log aqui, ele vai precisar ser parseado, ele vai precisar de pipeline. Obviamente, ele não vai funcionar da forma que deveria e infelizmente você vai ter um custo adicional, tanto de caso o seu ambiente seja todo, não seja um SaaS, não seja nada gerenciável por outra empresa, você tem o seu ambiente todo autogerenciável, vamos dizer com Elastic, por exemplo, mas isso aqui vai te consumir recurso de CPU, de memória e já te adiantando, provavelmente você vai precisar de muita memória, caso você use um Logstash, por exemplo. Se você tiver uma volumetria aí de uns mais ou menos uns 50 GB de log dia, para fazer esses parses aqui, você vai precisar de mais ou menos entre 8 para, com tranquilidade, dependendo do volume de escrita elevado, vamos levar
então não vai passar de 50 GB, mas tem um volume de escrita bem rápido, você vai precisar aí de uns 8 a 12 GB de memória para a máquina, só para o Logstash. Né? Então, eu acho desnecessário esse gasto, tá? Mas aí é com cada um. Agora, você seguindo o que eu recomendei, olha só que legal. Tem aqui o valor aqui do content, todos os campos devidamente no seu lugar. Vantagem, o dado entrou, ele vai aparecer exatamente assim. Aqui é realmente estado fake, né? Não coloquei minha localização. Né? Graças a Deus, porque eu tinha feito um errinho de colocar o log aqui com os meus dados pessoais aqui. Perdão, gente. Não façam isso, tá? Não loguem informações pessoais em nenhuma ferramenta, tá? Mas basicamente é isso, gente. A gente consegue ter todos os dados classificados no seu devido campo. Isso aqui é muito bom, porque a partir disso eu já consigo ter uma rastreabilidade total. Não vou ter custo adicional com pipe, não vou ter custo com pessoas para ficar fazendo esse trabalho. E o principal, eu não vou ter manipulação no dado. Ou seja, o dado que meu app jogou, meu appzinho Flutter me mandou, ele é exatamente o mesmo que eu estou vendo na minha aplicação de log, seja ela qual for. Então, caso você passe até por um compliance, você não vai ter nenhum problema com manipulação de dado. E acredite, gente, acontece. Tá bom? Mas é isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, até sugestões sobre esse novo formato que eu tô fazendo, que eu não tô codando mais, né? Literalmente eu já tô vindo com o código pronto, deixando ele disponibilizado em documentações. Eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa nova abordagem, se é legal, se não é, tá um pouco mais rápida. E é isso. Então, espero que possa ajudá-los aí nessa aventura aí com logs, que é algo bem complexo, bem complicado, mas ao mesmo tempo bem gratificante quando dá certo. Então é isso, valeu pessoal e até a próxima.